Olá pessoal, nessa aula vamos fazer o desenho do corte CC do nosso projeto. E por que o corte CC agora e não o corte AA? Porque o corte CC ele vai conter informações que nós vamos utilizar no corte AA, como por exemplo a altura do telhado. Tá? Então nós temos aqui que desenhar o seu telhado e aí nós vamos precisar dessa vista para fazer a projeção. Eu poderia desenhar o corte AA? Poderia, que nem eu comentei antes. Vai chegar um momento que você vai parar, você vai pegar, poxa, preciso dessas medidas que estão lá no outro corte. Aí você vai fazer o outro corte e depois vai terminar a vista, não tem problema nenhum. Eu comentei que como eu quero desenhar uma vista inteira, por isso que eu estou mudando a sequência, tá? E tem outro detalhe bem interessante aqui, é que o corte CC é praticamente uma cópia do corte BB com algumas alterações. Então, nós temos aqui o posicionamento do corte é o mesmo, ó, do BB e o CC. Tá? Na direção transversal da casa. E aqui por dentro, qual que vai ser a diferença? Ó, ele tem essa mesma parede aqui que divide o quarto, é a que divide a cozinha, então essa parede vai estar no mesmo local. As paredes externas também. Aqui dentro nós vamos visualizar a sala de estar. Lá no corte BB nós estávamos visualizando o banheiro, então ele vai ter essa parede a mais no corte BB. Né? Então nós vamos eliminar essa parede para o corte CC. O final aqui é o mesmo. Então a gente pode criar uma cópia do corte BB e depois realizar as alterações. Ok? Então vamos lá para o nosso desenho. Então eu estou aqui no projeto arquitetônico. Essa planta cortada para a criação do corte BB eu já posso eliminar. Não preciso mais dela, já está finalizada essa vista. Vamos agora criar uma cópia da planta baixa. E vamos aqui cortar, né? Eu indiquei para vocês que principalmente estão iniciando, você faz o corte aqui da planta baixa exatamente na marcação da vista em corte que você tem que fazer. Dessa forma você tem uma visão melhor para fazer a projeção das linhas, tá? Então vamos lá, eu vou utilizar a ferramenta aparar, vou cortar aqui abaixo, ele não vai cortar os blocos, tá? Mas a gente já vai ver o que fazer com eles. Eu vou explodir esses dois blocos aqui, então vou explodir. Quando a gente explode o bloco, ele passa para a camada 0, que é a camada que ele foi criada, tá? Mas não tem problema, isso aqui é só a questão do posicionamento. Agora eu vou aparar aqui de novo, ó, as linhas que estão encostando ali na linha de corte. Aqui tem até um detalhezinho ainda. Ó. E agora eu posso apagar os segmentos que estão para baixo dessa linha. Tá? Eu não vou visualizar estes segmentos aqui. Muito bem. Eu também posso apagar a linha de corte do corte BB e do corte A. Não vou precisar delas. Então aqui a ideia é você ter aqui a visão que você precisa para projetar as linhas de uma forma mais fácil. Agora vamos fazer a projeção dessas linhas e depois vamos criar uma cópia do corte BB só para você visualizar o que já está pronto em nosso projeto. Vamos passar para uma linha mais clarinha para você ver melhor essa projeção. Então eu vou deixar aqui ativa a camada piso, tá? Vou acessar aqui no painel desenhar a ferramenta linha de construção. Vou definir essa linha como sendo vertical. E vou fazer a projeção aqui, ó, das paredes onde a linha de corte atravessa. Então eu tenho a linha do muro. Aqui, ó, na janela você tem que tomar um cuidado seguinte, para não fazer a projeção do beiral aqui, tá? Então eu faço a projeção da parede, da espessura da parede. O beiral vai ficar para fora, é um detalhezinho ali diferente que depois quando a gente inserir a janela você vai ver. Mas o certo é você projetar a espessura da parede. Aqui também. Então aqui, ó, no nosso desenho nós temos a cozinha e a sala de estar, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, ele tem um beiralzinho ali. Vamos só projetar aqui a espessura da janela que está dentro da parede, que é de 15 centímetros, né? Ou 0,15 metros. E aqui a parede do muro externo. Muito bem. Eu fiz essas projeções só para mostrar para vocês o que já está pronto no nosso desenho. Agora vamos criar uma cópia deste desenho do corte BB. Então vou copiar. Vou pegar aqui, ó, uma linha externa da parede e vou encostar ela aqui na linha da projeção.
Então, eu vou usar o Shift, botão direito, mais próximo, aí eu consigo colocar em qualquer lugar sobre a linha. Ó. Então, mais ou menos, vamos levar ela um pouquinho para cima ali da planta. Aí, ó, neste ponto. Só vamos conferir se ficou encaixadinho. Então, agora vamos ver o que a gente já tem pronto. Ó. Então, a gente já tem pronto essa linha externa. Eu já tenho pronto essa linha aqui do início da casa. Eu já tenho pronto essa linha aqui da divisão da cozinha com a sala. Aqui, ó, tá vendo? Essa parede não vai existir. Então, a gente já sabe que eu tenho que apagar essa linha. Aqui eu já tenho essa projeção pronta e aqui eu já tenho essa projeção pronta. Então, tá vendo como vai ficar fácil? Então, vamos lá. Outro detalhe a respeito de janelas, né? A gente olhando por dentro desse corte aqui, olhando de frente ele, você tá vendo que eu vou ver aqui uma entrada de porta e eu não vou ver nenhuma janela na parede, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma janela. Nem a do banheiro. Então, aqui nós já podemos apagar todas essas janelas aqui, ó. Então, apago. Ok, vamos limpando a vista. A caixa d'água também não vou enxergar, posso apagar. Esse telhado aqui também não vou enxergar ele, com a calha. Até esse rufozinho aqui eu também posso apagar. E vamos aqui no nosso passo a passo para ver qual linhas mais a gente pode apagar. Ó. Eu já posso apagar as linhas de dentro da caixa d'água. Vamos apagando com cuidado aqui, tá? As janelas a gente já apagou. Agora vamos apagando essa linha de dentro, porque nessa vista a gente vai enxergar somente a caixa d'água por fora, tá? Então eu vou apagar essas duas de dentro. Vou apagar aqui também o piso, né? Que aparece ali para colocar a caixa d'água. Vou apagar essas outras linhas. Aqui em cima eu posso apagar essa linha, esta linha. Muito bem, vamos deixar assim por enquanto e vamos para o próximo passo. Então aqui já foi feito mostrando o que sobrou, né? Por enquanto ainda deixo as linhas projetadas ali. E agora vamos ver o que mais que nós podemos apagar. Ó. Então, vamos apagar essa parede. Ela não vai ser vista nessa vista. Aqui a sala, ela está na altura, não tem nenhum rebaixo na sala, então ela está na altura, na parte mais alta, né, a sala. Então aqui essa linha do rebaixo do banheiro eu posso apagar e posso apagar aqui, né, a estrutura da parede na parte de baixo, também posso eliminar. Essa outra linha também vou apagar. Muito bem, todos esses segmentos aqui. Lá na parte de cima também, ó, tem linha sobrando aqui. Eu não gosto de emendar pedacinhos de linhas, tá? Eu prefiro apagar e criar uma linha inteira. Muito bem, esses objetos aí que nós apagamos. Aqui a torre da caixa d'água, nós já podemos fazer o acabamento nela. Então ela vai ser exibida, como não tem plano de corte passando pela torre, ele passa mais para baixo, né? Deixa eu até mostrar aqui na planta, ó. A torre da caixa d'água está nessa direção aqui. Como esse corte foi feito mais para baixo, a gente vai enxergar ela de frente. Tá vendo o desenho lá finalizado? Ó? A gente vai enxergar ela de frente, vai enxergar ela lá atrás. Ó. Então essa linha dela vai ser composta por uma linha de parede fina, certo? Então vamos lá. Vamos no nosso desenho aqui. Eu vou utilizar a ferramenta Propriedades Iguais, vou copiar aqui a propriedade dessa linha parede fina para essas outras, e agora utilizando a ferramenta Concorde com o Shift pressionado, você pode fazer o arredondamento aqui, ó, de 0 e já juntar as linhas, ok? Então está finalizada essa etapa aí. Vamos para a próxima etapa, aonde nós vamos estender as linhas que foram cortadas, né, que são essas linhas verdes aqui, nós vamos estender, vamos realizar um acabamentozinho aqui, e aí vamos criar o rebaixo da cozinha de ponto 02. Então vamos lá. Primeiro eu vou estender aqui, então vou pegar a ferramenta parar, seguro o Shift e estendo essa linha. Muito bem. Vamos aqui para a parte de baixo, vou estender essa aqui e vou estender essa. Então aqui, ó, ele até ultrapassou, né? Porque ela foi estendida até o final. Então aqui vamos estender essa pontinha também. Agora, soltando o Shift eu corto. Corto essa e corto aqui. Ok. Agora, para fazer o rebaixo
da cozinha, nós vamos usar um outro método, tá? Para o corte bebê, a gente apagou as linhas, refizemos ela, fizemos a espessura do piso. Agora nessa aqui nós vamos usar a ferramenta esticar. Eu quero mostrar uma outra possibilidade para vocês. Eu vou apagar agora, ó, as linhas das projeções, não preciso mais delas, né? Está praticamente pronto aqui a visualização do nosso corte. Nós temos apenas ali o detalhe do telhado. Então, pessoal, para rebaixar este desenho, eu tenho primeiro que quebrar ele aqui neste ponto, tá? Porque essa linha ela está inteira. Então vamos lá, vou fazer o passo a passo para vocês. Ó. Vou pegar aqui a ferramenta quebrar em um ponto, vou selecionar esse piso e vou quebrar ele aqui. Ok. Agora, para eu esticar essa parte para baixo, eu tenho que... o segredo do esticar é a seleção. Então vamos lá, vou pegar a ferramenta esticar, vou abrir uma janela da direita para a esquerda partindo deste ponto. É como se eu estivesse pegando aquela ponta com a mão. Ó. Agora aqui, ó, nós vamos atravessar até o final e eu vou pegar a parte de baixo do piso aqui, essa linha, mas não vou pegar o piso lá da parte de fora, da área externa. Então tem que ficar aqui dentro, ó. Tá vendo a seleção? Esse é a forma correta de você selecionar. Só que agora eu tenho que tirar a seleção dessa linha, senão ela vai ser esticada. Essa linha eu não quero que ela mexa nela. Então, Shift, clico nessa linha para tirar a seleção. Muito bem, agora eu vou pressionar Enter e vou mostrar para vocês como que está sendo o movimento dessa seleção que eu fiz com a ferramenta esticar. Ó. Vamos clicar num ponto aqui fora. E se você mexer o mouse na vertical, ó, veja que tudo está sendo esticado de forma correta. Ó, tanto para baixo quanto para cima. Tá vendo? Então vamos direcionar na vertical para baixo. Vamos digitar a distância 0.02 e vamos pressionar Enter. Aí você pode falar, poxa, professor, foi mais difícil dessa forma do que da outra. Então você pode fazer da outra também. Mas aqui, ó, tá pronto. Tá vendo? Não tem que apagar linha, não tem que refazer linha nenhuma. Tá? Então o segredinho foi tirar a seleção dessa aqui para ela não ficar esticada. E dessa forma a gente conseguiu rebaixar somente a parte da cozinha. Ok? Então a parte da cozinha em relação à área externa fica um degrau menor, né? Porque... aqui foi rebaixado mais 2 centímetros ou 0.02 metros. Muito bem, essa parte está finalizada. Agora vamos aqui, então aqui já está mostrando, né, o resultado final. E vamos para a próxima etapa, que é refazer o telhado. Por que refazer o telhado? Porque ele agora nós vamos fazer ele inteiro, até o final, tá? Então nós vamos visualizar a cumieira dele. Então nós vamos apagar aqui, ó, todas as telhas do lado esquerdo, com o rufo também. Nós vamos manter aqui as linhas, a calha, né, o perfil, nós vamos deixar tudo pronto. Mas nós vamos ter que apagar aqui porque ele termina antes. E vamos apagar do outro lado, porque depois que esse lado esquerdo estiver finalizado, nós vamos espelhar para o lado direito. Ok? Então vamos lá. Aqui o segredinho, cuidado que você tem que ter com a seleção também. Então eu vou selecionar tudo aqui. Que acabou pegando uma linha que eu não quero, eu tiro a seleção e vou deletando já. Ó. Se você ficar na dúvida da seleção, você já pode ir apertando o delete, aí você já vai vendo o que está sendo apagado. Ó. Tá vendo? Aqui eu abro a janela da esquerda para a direita, tá aí. Beleza. Ah, apaguei enganado um pedacinho aqui, depois você refaz do muro, acaba sendo até mais fácil, né? Agora aqui, ó, janela da esquerda para a direita, porque só vou apagar que tiver inteiro dentro dela, que seria as telhas e as ripas. O rufo ali também já apaguei, que nós vamos fechar o telhado completo agora. Aqui eu também só vou deixar a primeira, que é justamente um modelinho que eu quero para criar as cópias. E aqui também. Ó. É isso aí que nós vamos ter, ó. Caibro, a altura aqui da ripa, né? E o perfilzinho da telha. E essa calha vai continuar. Ok. Vamos lá para a próxima etapa. Agora, vamos criar uma linha aqui no meio exatamente do telhado, que ele coincide com o meio da caixa d'água, e vamos estender essas linhas para depois a gente criar a cópia das telhas, tá?
Então vamos lá, vou fazer essa linha. Ela pode ser feita em qualquer camada, só que já vamos deixar na camada certa, que é a camada do telhado, linha fina. Peguei a ferramenta Tornar Atual, cliquei nele, já ficou definida ali como a camada certa. Agora eu vou criar essa linha aqui no meio e vamos estender essas linhas do telhado. Usei o aparar, com Shift, estendo elas. Muito bem. Vamos para a próxima etapa. Ó. Nessa próxima etapa nós já vamos criar as cópias das telhas, até encontrar, das telhas e das ripas, né? Até encontrar com a linha do meio. Então, esse passo a gente já fez antes. Agora você já está mais familiarizado. Nós vamos usar aqui a ferramenta matriz de caminho. Vou selecionar estes elementos, telha e ripa. Enter, seleciono o caminho. Agora ajusto a distância entre as telhas, que é de 0,30. Muito bem, dá uma visualizada aí para ver se está certinho. Desmarca associativa e finaliza a matriz. Ok. Agora vamos apagar aqui essa telha que sobrou ali praticamente com a ripa também. E agora vamos fazer um acabamentozinho diferente aqui, ó. Então vamos estender essa linha da telha. Ok. Vou fechar uma linha aqui perpendicular para fazer o fechamento dela. Shift botão direito, perpendicular. Faço o acabamentozinho ali. E copio a ripa. Este ponto até este ponto aqui. Ok. Então aqui está o acabamento, né, da ripa. Agora nós podemos já fazer o espelhamento. Antes de fazer o espelhamento, eu vou cortar essa linha vertical, deixando ela apenas na espessura aqui do caibro, certo? Então vamos lá. Vou pegar a ferramenta parar, corto aqui. Vamos ver, tem mais um pedacinho aqui para cortar. É isso aí. Agora você já pode fazer o espelhamento desse telhado com todos os seus elementos para o outro lado. Então vamos lá. Espelhar. O segredinho também aqui, cuidado que você tem que ter com a seleção. Janela da esquerda para a direita pega telha e ripa. Muito bem. Aqui também. E aqui a calha junto. Enter para confirmar a seleção. Pegue um ponto na metade da distância entre os dois telhados. Pode ser até aqui no próprio caibro. Ó. Levo na vertical para ele criar o espelhamento para a direita. Clico e pressiono Enter para confirmar. Aí você só dá uma conferida. Ó. Se veio todos os elementos, né? Veio todas as linhas das ripas. Tá vendo? Aqui a parede já ficou certinha. Aqui a calha já foi finalizada. Caso você apagou esse segmentozinho, é só estender ele, depois cortar dentro. E tá aí, finalizado já o telhado inteiro. Agora vamos fazer o desenho do perfilzinho da comieira aqui, para colocar no topo do telhado. Então eu tenho aqui um desenho para vocês. Vamos usar a mesma camada, então eu vou pegar a ferramenta Círculo. Vou dar um clique aqui na tela. Vou desenhar um círculo de raio 0,15, depois outro concêntrico de 0,18. Agora aqui, ó, eu tenho a inclinação, tem que criar uma linha com a inclinação de 150 graus. Se eu pegar uma linha horizontal aqui, ela vai ter 180 graus de inclinação. Então, como ela está bem no meio aqui, então sobrou 15 graus aqui, 15 graus aqui, certo? Para fechar os 180. Então, eu vou colocar aqui o polar, ó, com marcação de 5 em 5 graus, certo? Então vamos lá. Vou pegar a ferramenta linha. Eu poderia até fazer diferente. Eu vou colocar 15 graus aqui para facilitar. Ó, 15 graus. Muito bem. Pego a ferramenta linha, clico no centro. Agora, ó, saio do zero, inclino 15 graus e fecho aqui, na linha de fora. Agora, para não ter que fazer lá o outro lado, eu vou espelhar essa linha. Então pego a ferramenta espelho, espelhar, seleciono essa linha, Enter, pego um ponto aqui, levo na vertical, clico e pressiono Enter para finalizar.
Quer ver se ficou 150 graus? É só você pegar aqui a ferramenta angular. Aqui ele pede uma escala, tá? Porque a gente está trabalhando com cotas anotativas, mas isso não vem ao caso agora. É só para a gente conferir aqui essa medida, ó. Não importa nem que tamanho que tá, se tá pequeno ou não. Eu só quero que você visualize isso aqui, ó. Tá 150 graus? Beleza. Pode cancelar. Agora aqui você apaga, ó. Apaga essas linhas, apaga essa e essa aqui. Agora utiliza ali a ferramenta unir para juntar esse perfilzinho. Agora vamos posicionar ele lá. Então vou clicar aqui, uso o mover, capturo o centro e levo para um ponto qualquer aqui, ó. Agora eu vou alinhar esse ponto aqui mais baixo, vou levar ele na vertical até encontrar com aquela linha. Então mover de novo. O centro foi para alinhar ele e deixar certinho, né? Agora aqui, ó, eu uso o mover, pego este ponto, levo na vertical até a intersecção. Dessa forma ele ficou posicionado certinho, bem no meio do telhado. Tá aí, certo? Bem simples essa etapa. Nós também podemos cortar agora as linhas da caixa d'água que ficam para baixo do telhado. Então eu vou pegar a ferramenta parar, botão direito, aresta de corte, seleciono a aresta de corte como sendo essa linha e esta linha, pressiono Enter para confirmar e corto os segmentos que estão abaixo. Ok, agora vamos criar a marcação aqui da porta e também das janelas dessa vista em corte. Então vamos lá. Então olhando aqui pela planta em corte, se nós olharmos aqui de frente, né, para esse corte, nessa parede da cozinha nós não vamos enxergar nada, a gente não vai enxergar essa porta aberta, tá? Então nessa parede não tem nada para a gente enxergar. Aqui nós temos uma abertura de porta, a porta de correr que divide aqui a sala de estar da área de circulação. Só que olhando de frente, essa porta ela tem 80 de largura, tá? Se eu pegar esse final aqui, eu vou enxergar um pedacinho da porta lá de dentro, da porta de 70 do banheiro. Eu vou enxergar essa pedacinho de abertura aqui também, tá? Então nós temos que fazer essa projeção também. Aí, pessoal, essa linha de corte, ela vai cortar duas janelas, essa janela e essa janela. Então essas janelas nós temos que visualizar elas por dentro da parede. Deixa eu mostrar lá o desenho finalizado para vocês terem uma ideia, ó. Então aqui, ó, nós temos que enxergar essa janela dentro da parede, porque o plano de corte passou por elas. Então nós vamos enxergar o peitoril, que é a distância do piso até o início da janela, e a altura dela também, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Vamos enxergar o peitoril e a altura da janela. Agora, aqui, ó, essa porta que está aparecendo aqui é a porta de correr. Mas aqui, dessa linha até aqui, nós temos a abertura da porta de 80. Essa é a abertura da porta de 80. Aquela linha lá, ó, é a abertura da porta de 70. Um pedacinho dela que a gente enxerga aqui também. Ok? Então, vamos fazer esses passos aqui. Primeiro, vamos projetar a porta, tá? E definir a sua altura como sendo 210. Então, vamos lá. Vou colocar a visualização aqui, né, na nossa vista em corte. Vou passar aqui para a camada portas. Já vamos colocar na camada correta. Vou pegar a ferramenta linha de construção. Vou deixar ela vertical. E agora, eu não preciso projetar o início, porque o início coincide com a linha da parede. Eu tenho que projetar apenas o final, ó. Vou projetar o final. Muito bem. Então, vou projetar primeiro essa linha aqui, ó. Então, aqui é o final da abertura da porta. Agora, nós temos que definir a sua altura. Então, vou pegar a ferramenta linha, vou encostar aqui no piso, para cima, 2,10. E vou fechar até encontrar com a parede.
Agora eu posso até cortar as outras linhas. Ó, vou pegar a ferramenta Aparar, opção Aresta de Corte, seleciono esta linha, pressiono Enter e corto. Então essa aqui é a abertura da porta. Eu estou olhando a sala, né? Aí eu tenho essa porta aqui para acessar a área de circulação. Só que, como eu falei, olhando por aqui eu vejo um pedacinho da porta lá do banheiro. Tá? Então vamos pegar e projetar essa linha para você ver. Ó. Exatamente essa linha aqui. Ó. Tá? Esse finalzinho aqui. Ó. Eu vou enxergar ele lá. Ah, mas tem as vistas da porta. Tal. Não vamos pegar esse detalhe. Vamos fazer ela bruta, a abertura da porta, que nós vamos projetar ela para cima. Então vou pegar aqui a ferramenta linha de construção. Vou deixar ela na vertical e vou clicar aqui neste ponto que define o final. Tá vendo como ele vai ser exibido aqui, ó, dentro da abertura? Então aqui nós temos exatamente essa linha aqui. Só tem que deixar essa linha dentro da altura da porta. Simples assim, tá? Então eu vou pegar a ferramenta Aparar de novo. Eu quis fazer separado só para você entender de onde que vinha essa linha. Pego a aresta de corte, seleciono esta linha, Enter e corto lá os dois segmentos. Muito bem. Agora, a respeito da projeção das janelas, nós não temos nada para fazer para projetar lá de baixo, tá? Porque aqui ela está dentro da parede, a parede já está projetada. O que nós temos que saber aqui é a distância do peitoril dessa janela e a altura dela. Então, essas informações eu estou mostrando para vocês aqui, ó, certo? Então vamos lá. Nós vamos desenhar com a linha da parede mesmo, então eu vou pegar aqui a ferramenta Tornar Atual, vou selecionar a linha da parede, linha grossa, vou pegar a ferramenta Linha, por dentro eu vou projetar esse ponto aqui, 1.22, Enter, fecho aqui na parede, saio, entro novamente, agora eu vou projetar este ponto para cima, que é a altura da janela, ponto 9. E fecho ela aqui. Ok. Agora vamos para o outro lado. No outro lado nós temos o peitoril de 1, até a distância do piso até o início da janela. Então L Enter, encosto nesse ponto, projeto para cima, 1 metro. Fecho aqui. E agora a altura de 1.1. Ponto 1. Fecho aqui. Tá? Uma curiosidade aqui, pessoal, que o topo das janelas, né, da porta, eles devem coincidir para dar uma estética na casa, né? Então vamos visualizar aqui, ó, se essas linhas coincidiram, ó. Daqui até aqui, olha lá, ó. Tá vendo? Coincidiu com o topo da porta, coincidiu com o topo dessa janela. Então para baixo pode estar diferente, mas o topo eles deixam alinhados para dar uma estética na casa, né? Principalmente por fora aí, para ela ficar tudo alinhadinho, ok? Agora vamos cortar essas paredes por dentro e depois vamos inserir essas janelas, tá? Então vou cortar aqui e vou cortar aqui. Agora, no arquivo Esquadrias, que eu deixei para vocês, nós vamos inserir a vista em corte das janelas e também vamos inserir uma vista frontal da porta de correr. Então eu vou deixar aqui na camada janela, vou abrir o arquivo Esquadrias V3, e aqui nós temos, ó, a visão da janela em corte, tá? Eu fiz um modelinho só. Aqui nós temos o que de variação que nós podemos fazer. Podemos esticar ela, né, mexer na altura. E aqui, ó, nós temos opções com soleira ou sem soleira ou com soleira, tá? Então o beiral, né, a soleira, tá aqui, ó. A soleirinha, nesse modelo nós vamos deixar lá no nosso desenho, nós vamos deixar com soleira. E a porta de correr é essa aqui, certo? Então vamos lá para o nosso projeto. Deixa eu desativar aqui as propriedades rápidas que eu deixei ativado. Agora eu vou abrir de novo o Design Center. Então vem aqui em Vista, Design Center. A esquadria já está aberta, então eu vou expandir ela. Eu já estou com a camada janelas, né? Vou clicar em blocos.
E aqui eu vou pegar a VC, que é a vista em corte da janela. Essa aqui. Pego ela vem presa lá num ponto, eu vou arrastar até aquele ponto final. Ela era o ponto anterior. Então, vou pegar o pontinho dela, vou colocar aqui. Agora, ó, vou mexer na altura dela. E vou mudar aqui a propriedade para com soleira. Só vamos ver se a soleira vai aparecer para fora. A soleira tem que aparecer lá para fora da casa, que senão você teria que inverter a janela. Nós temos aqui essa setinha que inverte o sentido da janela. Vamos fazer o mesmo para o outro lado. Então, já vou pegar ela aqui, vou posicionar. Aqui eu tenho que aumentar e mudar a soleira. Então, acho que desse lado aqui nós vamos ter que inverter a janela, ó, com soleira. Ela ficou para o outro lado. Ó. Então, vou ter que inverter e reposicionar ela. Isso aí. Agora, vamos mudar para a camada portas. E já vamos inserir aqui, então, a vista da porta. Aqui, ó, vista frontal porta. Não, não é essa aqui, é a porta decorrer. Isso aqui, ó, VF, porta decorrer. Ok, deixa eu ajustar o meu desenho aqui. Nós vamos colocar, essa porta ela vai ficar aberta aqui, tá? Então ela corre para a direita aqui e fecha para a esquerda. Então, vou pegar ela, ó, vou levar para esse ponto. Será que ela já está com 80 de largura? A altura já está certa, 210. Vamos medir se ela está com 80 de largura? Então, vou pegar aqui a ferramenta medir distância e vou medir a sua largura. Já está com 80, então não preciso fazer nada. Eu deixei a ferramenta medir distância aqui na barra de acesso rápido, mas você pode acessar ela aqui no painel utilitários, medida. Aí você tem aqui a opção distância rápida, tá? Bom, posso fechar aqui o Design Center. E com isso, pessoal, finalizamos a vista do nosso corte CC. Tá vendo? Então foi bem mais rápido, porque a gente já tinha ali uma base, né, do corte BB. E com isso terminamos mais uma vista. Vamos salvar para atualizar essas novas informações. E é isso aí, nessa aula nós desenhamos o corte CC. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!